O meu namorado só se aproximou de mim pra prejudicar o meu pai. Para começo de conversa, tanto a minha mãe como o meu pai sempre foram muito liberais, abertos, tipo aqueles pais que você não precisava ficar escondendo as coisas. Então, quando eu entrei na fase da adolescência, minha mãe já começou a me dar as orientações, falar que ela não ia me proibir de namorar, só que ia ter algumas regrinhas no começo, e passado um tempo ela já foi me orientando sobre a parte sexual. Tinham muita confiança em mim e, tipo, pra mim, esse era o meu costume. A gente nunca teve problema em relação. Até que eu conheci um cara pela internet, ele passou a me seguir no Instagram, curtir minhas fotos, a gente começou a conversar e se relacionar. E eu queria apresentar ele pros meus pais. A gente tinha uma diferença leve de idade, de uns 3 anos mais ou menos, e eu cheguei a mostrar a foto dele pra minha mãe. Pro meu pai eu não cheguei a mostrar a foto dele. E minha mãe falou, nossa, que bonito e tal. E aí, o meu pai me falou que no domingo ia fazer um churrasco e falou pra eu trazer o menino pra conhecer. E o meu pai tratou ele simplesmente muito mal, do começo ao fim, e eu sem entender o porquê, porque meu pai nunca tinha demonstrado esse tipo de comportamento. Mas aí, óbvio que vem bomba, né? O meu namorado só se aproximou de mim pra prejudicar o meu pai. E aí, nesse tal churrasco, o meu pai tratando ele muito mal, e eu sem entender por quê. Do começo ao fim, meu pai tratando ele mal. E aí, quando chegou a noite, né, o churrasco finalizou, meu pai chegou até mim e falou que não tinha aprovado o relacionamento. E eu fiquei tipo, tá, mas por quê? Você conhece ele de algum lugar? Você sabe de alguma história dele? Enfim, fiquei fazendo perguntas pro meu pai. Meu pai dava uma desculpa atrás da outra, sabe? Tipo, desculpa que não tem conexão, parece que a pessoa não tá falando coisa com coisa. E eu já fiquei ali nervosa, conversei com a minha mãe e ela falou que ia conversar com meu pai pra entender qual era o problema com o menino. E eu fiquei toda vez pra eu sair com ele era o inferno na minha vida. E tipo assim, eu não tava entendendo nada e minha mãe muito menos ainda, porque minha mãe tentava conversar com ele, mas ele não dizia coisa com coisa, assim como ele não dizia coisa com coisa. Até que um dia eu saí com meu namorado, deixei a maior briga lá em casa, meu pai super insatisfeito de eu ter saído com meu namorado. E quando eu cheguei em casa, as coisas do meu pai estavam simplesmente sendo arrumadas pela minha mãe. Eu fiquei, o que aconteceu? O meu namorado se aproximou de mim só pra prejudicar o meu pai. Parte 3. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe tava simplesmente arrumando todas as coisas do meu pai. Eu fiquei sem entender nada, né? Até que eu fiquei insistindo em saber e minha mãe falou assim pra mim. Ela, tipo, só jogou a bomba. Sabe por que seu pai não aceita o seu namorado? Porque o seu namorado é um peguete do seu pai. Eu tava desnorteada. Eu ainda não tava desnorteada porque eu não tava, tipo, acreditando, sabe? E começou a chamar ele de viado, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E eu sem entender nada, tipo, não tava caindo na minha ficha, sabe? E conclusão da história, meu pai já conhecia esse meu namorado há um tempinho. Cava ele, só que meu pai decidiu terminar o relacionamento em dado momento. O motivo aparente é que meu pai tinha parado de bancar ele financeiramente. E aí o que ele fez? Ele se aproximou de mim, começou a namorar comigo pra chantagear o meu pai de que ia contar tudo se ele não desse grana. E foi, tipo assim, um auê na minha família, né? Foi um auê porque eu tava gostando super daquele namorado. A minha mãe e meu pai se separando. Eu descobrindo que meu pai ficava com um homem. E, tipo, sendo que ele tinha um casamento com a minha mãe. E como que minha mãe descobriu? Ela ficou desconfiada de tanta implicância dele e desconfiou que ele realmente conhecia o menino de algum lugar, mas nunca se passou na cabeça dela e nem na minha que seria algum tipo de relacionamento amoroso. E minha mãe começou a investigar as coisas do meu pai, até quando ela encontrou conversas, fotos, transferências, e foi assim que acabou. Mãe separou do meu pai, eu terminei com ele e vida que segue, mas não foi uma vida que segue tão rápida assim, porque, tipo, causou muito, realmente muito alvoroço na nossa família, foi um choque